Fala pessoal, esse é o canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias e o tema de hoje é: você sabe por que o nome gay é importante na história dos homossexuais? Bora conversar sobre isso? Nos últimos vídeos eu disse que no passado havia certa fluidez de comportamentos sexuais masculinos, em função das percepções culturais acerca dos papéis sexuais. Em muitas situações, a identificação de quem era o que era meio confuso. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre a importância do nome gay na história dos homossexuais e talvez até na história do Ocidente. Falaremos também sobre a história dos outros nomes pelos quais homossexuais foram conhecidos. Se você se interessa por história e cultura gays, vem comigo. Para quem não viu os vídeos anteriores, dissemos que, no passado, a homossexualidade era algo que qualquer um podia praticar. Em razão da falta absoluta de mulheres para sexo ocasional, muitos rapazes, de fato, se engajavam sexualmente com outros rapazes em diferentes fases da vida. É daí que vem aquela frase que muitos pais de gays e lésbicas dizem: é só uma fase. É porque todo mundo sabia que muitas pessoas tinham mesmo uma fase assim. Isso porque, em sendo a sexualidade das mulheres controlada e virgindade preservada, antigamente não era fácil praticar a heterossexualidade, a despeito do que muita gente acredita. Em função do que foi dito, muita gente diz que antigamente não havia homossexuais e que eles são uma invenção moderna. Algumas leituras acadêmicas do estudioso francês Michel Foucault permitem essa depreensão. Mas isso não é verdade. Há muitas evidências históricas que mostram que em todas as sociedades, isso que hoje chamamos de comunidade LGBT existia. E essas pessoas se reconheciam entre si. Na Inglaterra, tais indivíduos até criaram um idioma fictício chamado Polari, igual ao Pajubá no Brasil. Também havia as Molly Houses, tabernas onde esses indivíduos se encontravam. Muitos antropólogos até afirmam que existem dois tabus universais em todas as sociedades, o do incesto e o do afeminado. Isso significa que, segundo alguns estudiosos, todas as sociedades do mundo reconheciam ou reconhecem a existência de homens mais ligados à feminilidade. Só que é bastante difícil mapear se todas as sociedades compreendiam isso que hoje chamamos de gays, significando homens que se relacionam apenas com outros homens. Isso porque, durante séculos, principalmente na cultura judaico-cristã, um relacionamento entre dois homens da mesma idade e construindo uma vida juntos não era exatamente uma possibilidade, e quando existia, eles muito provavelmente não tinham uma vida pública. Também na Inglaterra, por exemplo, há o caso do arquiteto canadense Christopher Tannard e de seu namorado, Gerald Schlesinger. Eles queriam morar juntos, mas nos anos de 1930 a homossexualidade era proibida no Reino Unido. Neste caso, eles projetaram um quarto secreto para poder viver como casal sem despertar suspeitas. Até aqui, isso que hoje chamamos de gays e lésbicas provavelmente tinham nomes internos de autoidentificação, com isso variando de país para país e século para século. Mas o que quero salientar aqui é que para as pessoas de fora, os homossexuais recebiam vários nomes, mais em função da sexualidade deles do que em função dos caminhos de vida que eles podiam tomar. Peço que vocês guardem essa informação, pois vamos voltar a ela mais tarde. Mas então, que nomes os homossexuais recebiam e que relação isso tem a ver com a palavra gay? A partir daqui, começa o tema específico do nosso vídeo. Espero que vocês apreciem essa viagem no tempo acerca das palavras. Especificamente nas sociedades cristãs e ocidentais, durante muito tempo, essas pessoas foram chamadas de pederastas. A pederastia era uma instituição da Grécia Antiga onde o homem mais velho, o Erastes, se relacionava com um rapaz mais novo, o Herômenos. Na sua tentativa de apagar a cultura dita pagã, o cristianismo demonizou certas práticas culturais do mundo antigo. Não à toa, a figura do demônio na figura cristã tem a cara do deus grego Pan. Vale notar que, no caso das mulheres, elas preservaram sua relação com a Grécia. Elas são chamadas de lésbicas em homenagem à escritora homossexual Safo, que morava na ilha de Lesbos, na Grécia. Não por acaso, o lesbianismo também era chamado de safismo. O outro termo pelo qual os homossexuais eram chamados era sodomita. Para os cristãos, esta palavra é especialmente conhecida. Isso porque ela se refere à cidade de Sodoma. Esta cidade no mundo antigo foi hipoteticamente destruída pela ideia de Deus porque todos os seus habitantes praticavam a chamada sodomia. Esses eram os termos mais genéricos pelos quais o que hoje chamamos de gays eram conhecidos. Mas cada idioma e país vai desenvolver nomes próprios. Em português de Portugal, eles são chamados de paneleiros. Muito provavelmente este termo é uma alusão aos gays frequentarem espaços femininos, como a cozinha.
No português do Brasil, eles são chamados de veado ou bicha. Bem, bicha é porque é o feminino de bicho, e a origem da palavra veado é controversa. Alguns dizem que é porque eles corriam igual os veados, fugindo da polícia, mas é provável também que o termo seja uma corruptela da noção de desviados. Em espanhol, usa-se o termo maricón, que é uma palavra que vem de Maria. Temos, portanto, outra associação com o feminino. Em francês, usa-se PD, que é uma sigla para pederast. Em italiano, usa-se frocio, que é outra referência a homens emasculados, ou sem força. Em alemão, usa-se schwul, uma palavra que não consegui rastrear a origem. A etimologia das palavras germânicas é particularmente complicada. Quem souber, deixe aí nos comentários. Em inglês, o termo fag ou fagot significava viúvas mais velhas que ganhavam a vida extraindo e vendendo lenha. Por fim, em tupi, os gays eram chamados de tibira. Segundo alguns autores, esta palavra se refere às nádegas. Naturalmente, esta é uma lista bem resumida, mas até aqui o que quero chamar a atenção é que esses termos sempre foram meio confusos no que eles significavam. Eles evocavam sexualidade, como no caso de pederasta e sodomita, mas também sinalizavam certa feminilidade. Vocês podem estar se perguntando, mas e os gays masculinizados? Como ficavam? Então, é muito difícil traçar um entendimento geral sobre isso, mas até hoje muitas dessas pessoas se identificam como menos gays, por exemplo. Seja como for, parece não existir uma resposta definitiva para essa pergunta, até porque esses assuntos nem sequer eram falados abertamente. Como eu disse, não havia muita possibilidade de se construir um relacionamento homoafetivo. Mas o que eu chamar a atenção aqui era que, embora essas palavras até pudessem, em algum grau, indicar caminhos de vida, elas eram termos baseados na sexualidade e na expressão de um tipo de personalidade, ligada à feminilidade e à emasculação. Até aqui, não sei se vocês repararam, mas todos esses nomes eram basicamente xingamentos. Nenhum deles era uma identidade que as pessoas abraçavam com alegria. Na prática, os homossexuais do passado podiam até adotar essas palavras como identidades, mas não sabemos muito sobre isso. Isso porque muitas informações se perderam ou sequer foram registradas. Na medida em que isso era um assunto tabu, sigiloso e às vezes até perigoso, muita coisa não foi escrita. Como curiosidade histórica, estamos falando aqui do modo como os homossexuais eram chamados. No entanto, a homossexualidade em si também tinha certos nomes poéticos, entre aspas, para as pessoas se referirem a ela. Dizia-se que ela era o vício nefando, práticas imundas, o amor que não ousa dizer seu nome, vício italiano, vício francês, entre outros tantos nomes. Seja como for, esse mundo de nomes ofensivos ou metafóricos vai mudar a partir do século XIX. Especificamente no ano de 1869, houve a primeira aparição conhecida do termo homossexual. Ele foi publicado anonimamente pelo romancista alemão nascido na Áustria, Karl Maria Kerbeni. A partir daí, o termo homossexual foi se popularizando, e o sexo entre homens foi sendo chamado de homossexualidade, deixando de ser identificado por nomes subjetivos e ocultos. Aqui, cabe deixar como curiosidade que na Alemanha, também no século XIX, surgiu o termo uranismo, inventado pelo alemão Karl Heinrich Ulrich. Ele era uma homenagem à deusa Afrodite, Urânia, mas por uma série de razões ele não vingou. As ideias de homossexual e homossexualidade foram importantes porque deram um contorno mais científico a algo que sempre foi muito mal visto. Na época, a ciência vinha fazendo várias descobertas nos campos da química, física, biologia e por uma confluência de fatores, o termo acabou pegando e se espalhando pelo Ocidente. Só que havia e há até hoje um problema na ideia de homossexual. Como vimos anteriormente, homossexual traz uma identidade associada com quem você faz sexo. A questão é que já vimos que há homens heterossexuais que fazem sexo com outros homens e não são homossexuais da mesma forma que os próprios homossexuais. Isso porque eles não se relacionam com outros homens. Essa questão é confusa ainda hoje, tanto é que o Ministério da Saúde no Brasil usa o termo homens que fazem sexo com homens, em vez de gay ou homossexual. Tudo mudou conforme surgiu a palavra gay. A despeito do que muita gente acredita, a associação deste termo com os homossexuais é bem antiga. Na literatura, ele identificava homens alegres e joviais, uma metáfora para os homossexuais. Mas o ponto é que esta palavra era essencialmente um adjetivo. Gay só virou um substantivo e uma identidade com o tempo, principalmente nos países anglófonos. Sobre esta palavra, vale notar que muita gente acha que se trata de um anglicismo, mas isso não é verdade. Nas línguas latinas, especialmente no português, existe a palavra gáudio, que significa alegria. Também há o termo gajo, que significa rapaz. Em francês, o garçon também representa garoto. E ele também possui essa raiz ga. Alguns autores enxergam que a sílaba ga estaria relacionada ao deus grego Ganimedes e teria uma origem no indo-europeu.
A raiz de Gá significaria vivacidade, alegria e jovialidade. Mas tudo isso ainda é muito teórico. Seja como for, a associação entre gays e homossexuais entrou no vocabulário ocidental por meio da cultura anglo-saxã a partir de uma série de fatores. Mas por que afinal esta palavra é importante? Primeiramente, porque ela rompe com todo um arcabouço terminológico de associações negativas pelos quais essas pessoas eram chamadas, principalmente ligadas à cultura judaico-cristã. O pederasta, o sodomita, o frote, o maricas, o veado, etc., agora foram substituídos todos pela palavra gay, que significava alegria e vivacidade. Do meu ponto de vista, este movimento trouxe certa renovação positiva a uma realidade que sempre foi muito estigmatizada. Mas ainda tem outra coisa aí. Como disse no vídeo anterior, durante muito tempo houve muita confusão em quem era o que no jogo erótico entre homens. No Amazon Prime, há um vídeo intitulado Marvin, sobre um garoto gay que vivia no interior da França. Na escola, ele sofria bullying e tentativas de abuso por parte de outros garotos, que tentavam tirar dele algum prazer sexual. Ora, apesar dos garotos investirem no Marvin, eles não se viam como iguais a ele, ou seja, pederastas. Isso porque queriam apenas penetrar ou receber sexo oral. Como eu disse antigamente, a lógica era o papel sexual e não com quem se fazia sexo. A palavra gay rompeu este padrão e criou um outro. A partir de determinado momento, gay passou a ser todo e qualquer homem que fazia sexo com outros homens. Quando olhamos para o imediato, não conseguimos entender a magnitude disso. No entanto, quando nos distanciamos, podemos perceber que este movimento teve dois impactos. Por um lado, afastou certos homens heterossexuais dessas práticas, mas por outro lado, protegeu os homossexuais de certos abusos. Imagina quantos homens gays não evitaram a violação do seu corpo graças à cultura de que todo homem que faz sexo com homem é gay. Além disso, a palavra gay rompeu aquela cadeia hierárquica entre o que penetra e o que é penetrado e colocou todo mundo no mesmo balaio. A meu ver, isso foi um grande movimento porque deu um norte identitário às pessoas, um senso de pertencimento e uma pauta política, além de nivelar todos dentro de uma mesma identidade. Em outras palavras, a palavra gay criou um centro de gravidade que meio que aparou certas confusões que havia entre identidade e prática sexual. Por fim, hoje em dia, a identidade gay vem sofrendo a concorrência de termos como queer, algo que merece um vídeo só para ele. Também muita gente vem recusando esta palavra em função de um discurso decolonial, dizendo que devemos nos opor à colonização que os americanos fazem e adotar nossos próprios termos. Em outras palavras, devemos largar a ideia de gay e voltarmos a sermos veados para respeitarmos a língua portuguesa. Bem, não quero entrar nessas discussões neste vídeo. Por ora, gostaria apenas de dizer que, a meu ver, a palavra gay foi o que de melhor a cultura americana produziu no mundo. Enquanto éramos só veados, maricões ou fags, ninguém nos respeitava. Foi somente com a construção do corpo político de gays e lésbicas que alcançamos direitos. Isso porque a palavra gay não significava apenas fazer sexo ou papéis sexuais. Ela passou a representar uma forma de amor, a construção de uma família, um caminho de vida. Nesse sentido, eu entendo as críticas com relação ao colonialismo, mas eu faço votos de que os ouvintes reflitam um pouco sobre o papel histórico bastante positivo que este termo teve. Este foi um programa do canal Agora Gay. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que essa discussão possa interessar. Naturalmente, ele é só um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para que ele seja aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, suas sugestões e críticas construtivas. Mas se você quiser xingar e ofender, nem precisa perder seu tempo. O Agora Gay é um espaço dedicado a conversas e argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!